Provérbios 23, 29. Glória a Deus. Diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandecer no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de um assunto que é vício. O que é vício? Quem sabe você diga assim: pastor, eu não tenho nenhum vício, então essa palavra não é para mim. Sempre é para nós. Porque o vício, ele é uma tendência específica para algo indecoroso, vergonhoso, nocivo. Então sempre a palavra é para nós, porque às vezes nós não somos viciados em drogas, nós não somos viciados em cigarro, em bebida, mas nós temos outras coisas na nossa vida que se tornam vícios, né? Então quero te falar um pouquinho hoje sobre isso, porque quando a gente prega, né, a palavra e a gente diz que o Senhor quer que nós venhamos a abandonar os nossos vícios, às vezes a pessoa que tem algum vício pode dizer ou pensar assim: eu quero, mas não consigo, né? Então hoje eu quero te dar aqui alguma direção. Não vou falar tudo porque não tem como, mas vou te dar algumas dicas de como agir para ficar livre de vícios, né? Então veja só, como eu já falei, o que é um vício? É uma tendência, né, que alguma coisa que a gente faz que nos envergonha na frente dos outros, que envergonha os outros, como a família, amigos, e que são coisas assim que é um mal para o nosso próprio corpo. Então, às vezes, coisas que você faz, eu digo você, mas eu me refiro a mim também, né? Coisas que nós fazemos podem ser consideradas vícios. E como nós lemos aqui, então, em Provérbios, essa leitura que nós fizemos, aqui está falando a respeito do vício da bebida forte, como a Bíblia trata, né? O que diz aqui? Para quem são os ais? Então vai ter ais, ou seja, vai ter dores para uma pessoa que se deixa dominar pelo vício da bebida. Vamos usar a palavra da cachaça ou de qualquer outra bebida forte, né? Para quem os pesares, para quem as rixas, ou seja, se mete em briga, se mete em confusão. Para quem as feridas sem causa, porque cai, se machuca, né? Quando está ali bêbado. Para quem os olhos vermelhos? Então, a mesma coisa, a pessoa quando bebe, né, fica com os seus olhos vermelhos. E aí a Bíblia começa a explicar: é para aqueles que se demoram em beber vinho. Então aqui a Bíblia está falando de vinho, mas ela se refere a qualquer bebida forte,
né? Qualquer bebida que venha a embriagar, a tirar a pessoa do seu raciocínio normal, a tirar a pessoa da sua lucidez. Então aqui está dizendo, para quem essas coisas, para quem as feridas, para quem os olhos vermelhos, para quem os ais? Para aqueles que bebem, né? Vinho, aqui no caso a Bíblia está falando. Para os que andam buscando bebida misturada. Então, qualquer tipo de bebida que tira a lucidez da pessoa. E aí o Senhor nos orienta, né? No versículo 31 diz assim, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O que significa isso? O vinho, ou qualquer outro tipo de bebida, ela é sedutora. Seduz a pessoa. Aqui no caso do vinho, o vinho fica bonito num copo, né? Qualquer outra bebida pode se mostrar atraente, sedutora. Mas Deus está dizendo, não olhe para isso. Ou seja, evite. Não olhe, não caia nessa bobagem, né? Por quê? Porque daí no 32 diz, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. O que é que significa isso? Que na hora que a pessoa está bebendo, é bom, a pessoa gosta, eu nunca bebi, mas o que falam é que o gosto é agradável, né? Mas então na hora pode ser agradável. E depois... diz aqui, ó, morderá como a cobra. Ou seja, é uma alegria passageira. É uma coisa que não dura muito. Vai passar, vai acabar. E depois vem a frustração, a tristeza, a vergonha, a dor. Tudo isso por causa do vício. No 33 diz, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Ou seja, a pessoa pode imaginar coisas, né? E aqui, então, quando nós estamos falando da bebida, não é somente a bebida, mas vamos pôr aqui qualquer tipo de vício. Por quê? Olha só, uma pessoa que é drogada também vê coisas esquisitas, né? Cocaína, heroína, crack, sei lá qual é o tipo de droga que tem por aí, mas... a pessoa enxerga coisas que não existem, porque sai da sua lucidez, sai do seu senso de responsabilidade, a sua maneira correta de pensar. E diz ali, ó, e o teu coração falará perversidades. Tem pessoas que quando estão sóbrias, são pessoas maravilhosas. Mas se bebe um pouquinho, já fica aquela pessoa briguenta, né, que incomoda. Isso mesmo. Mas é bem isso, é o que a Bíblia fala aqui, ó. Verá coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades, ou seja, muda a pessoa, muda o jeito de ser, né? E isso é bem isso que acontece, né? Alguns ficam muito alegres, outros ficam violentos, e assim vai, né? E a Bíblia está avisando, então, que isso vai acontecer e que é para evitar, né? E daí no 34 diz assim, ó, serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. O que é isso? Está cambaleando, não tem firmeza no corpo, não tem segurança, né? Vive, desculpe a palavra que eu vou usar, mas algumas pessoas brincam e dizem, está tocando ganso. Vai para lá e vem para cá. Então, acontece isso aí, a Bíblia já avisou que isso acontecia. E daí diz ali, ó, no finalzinho do 34, diz, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então a pessoa perde toda a razão, perde o sentido, perde
o controle do próprio corpo, da boca, fala besteira, fica violento, às vezes bate, às vezes tem pessoas que só choram, né, depois disso, mas muda então a personalidade da pessoa no sentido de enquanto está embriagado. E aí diz assim, bateram-me e não o senti. Não vai sentir, tá ali, como é que agora me faltou a palavra, tá anestesiado. Isso mesmo, pela bebida, né? E daí diz assim, quando despertarei? Para quê? Para então tornar a beber. Então tornarei a beber. É sério isso, né? Então aqui nós vimos Deus, na sua palavra, descrevendo uma pessoa que é viciada. Aqui era o vinho ou qualquer outro tipo de bebida, mas pode ser qualquer outro tipo de vício. Então Deus é contra, né, aquilo que nos faz ficar fora da nossa razão. E o que então que a gente pode pensar? Pastora, eu não bebo, eu não uso droga, eu não fumo nem um cigarro, mas então eu não sou viciada, essa palavra não é para mim. Não, mas veja bem, tem alguma coisa na tua vida, isso a gente sempre tem que olhar para dentro de nós e pensar, tem alguma coisa na tua vida que você não consegue abandonar? Se tem alguma coisa na tua vida que você diz assim, não, eu posso fazer tudo que me pedirem, tudo que Deus mandar, eu faço, mas isso eu não consigo e não quero deixar. Isso se torna um vício na tua vida. Vamos dar um exemplo aqui bem simplesinho, bem facilzinho. Alguns, né, a irmã fez assim, o cigarro é um vício muito difícil de deixar. Mas não é impossível. Jesus liberta. Agora, vamos falar de coisas assim, mais do dia a dia que as pessoas acham que não é vício. Por exemplo, o bendito do cafezinho. Ai, ai, ai. Eu não tomo café. Não porque eu diga que é errado tomar café. Não, eu nunca gostei de café. Desde criança, então eu não tomo café. Por isso, se um dia eu for na tua casa e eu disser assim, por favor, irmão, me dê um copo d'água, mas não me dê café, você não acha que eu sou orgulhosa, porque eu não tomo café. Né? Eu não tomo café. E quando eu tentei tomar, às vezes, para agradar alguém, me fazia mal rapidinho. Já o meu estômago virava do avesso. Então, eu não tomo café. Mas tem gente que é viciado no café. Que se não tomar um cafezinho de manhã, às vezes não pode nem fazer um jejum, porque diz assim, se eu não tomar o meu café, eu não funciono o resto do dia. É assim ou não é? Tem gente assim, né? Tem gente assim. Chimarrão também. Coca-Cola, que graças a Deus eu estou. Vou até dar um testemunho aqui hoje para vocês. Está inteirando 4 semanas que eu tirei todo o açúcar da minha alimentação. Tô querendo um açúcarzinho, assim, um docinho, mas estou evitando. Quando dá aquela vontade, eu como uma maçã, uma banana, alguma coisa, mas não estou comendo açúcar. Por ordem médica, né, irmãos? Mas tenho que fazer. Então, deixei a Coca-Cola, deixei, amém, né? Isso mesmo. É bom nem comprar, porque daí a gente não fica tentado, né? Mas assim, irmãos, não que eu estou dizendo que é errado tomar, tá, irmãos? Não é errado tomar uma Coca-Cola. E é gostosa. Mas, eu por problema de saúde estou deixando. Mas assim, lá uma vez ou outra, quando der uma vontadinha, dá de vir um copinho. Então, isso o médico mesmo aconselha, de vez em quando pode.
Mas o café, eu estou falando daquelas pessoas assim que não funcionam se não tomar um café. 3 vezes por dia. E é uma coisa porque daí se torna parte da alimentação, né? Daí tudo bem, pode tomar teu café. Mas não deixe que isso te domine. Não deixe que isso se torne um vício na tua vida. Que você pense assim, se eu quiser, eu vou deixar. Eu vou diminuir. Né? Então, o vício é quando você não consegue largar. Quando você não consegue deixar. Eu não estou dizendo para você deixar de tomar café, tá, irmãos? Não me entendam mal. Toma teu cafezinho, toma, faz tua alimentação normal. Mas não deixe que isso se torne um vício na tua vida. Ficou entendido isso? Amém? A mesma coisa do refrigerante, pode tomar lá uma vez ou outra. Eu agora estou fazendo um tempinho, graças a Deus, porque eu estou precisando. Mas, um dia ou outro eu vou tomar de novo, né? Uma vezinha ou outra, um copinho, que daí a gente controla, né? Não, se deixar, vicia. É. Mas assim, irmãos, a gente tem que controlar aquilo que nós comemos, fazemos, bebemos, para que não se torne esse vício em nós. Então, olha só. Eu vou te dar aqui agora algumas dicas para você conseguir deixar de fazer alguma coisa aí que você diz, isso eu não consigo largar. Porque a gente pregar, abandone o vício. É muito fácil falar, o problema é fazer, abandone o vício. Tá, mas como que eu faço? Então eu vou te passar aqui algumas orientações por dentro da Bíblia para você conseguir, seja lá o que for. Né? Tem pessoas que têm vício de mentir. Não é só comida. Não é só comida e bebida. São atitudes. Tem pessoa que tem vício de mentir. Tem pessoa que tem vício de adulterar. Tem pessoa que tem vício de roubar. É um vício. É uma doença. Né? Espiritual, é claro. Não estou falando que é doença física. É uma doença espiritual. Então, tudo isso prejudica a nossa vida diante de Deus. E por isso, então, nós temos que ter o domínio sobre isso. Mas nós não vamos conseguir dominar isso sozinho. É só com Jesus. Então, pense aí agora no quê? Se não tem nada, graças a Deus, que bom, você não tem nada que você precise vencer. Mas se tem alguma coisa, de repente, seja, sei lá o quê, o pão. Não consigo deixar de comer pão. Não por alimento, mas aquilo já que fica uma compulsão, sabe? Uma compulsão alimentar, aquela coisa assim que você come. Aí é um vício. Então tem diferença de se alimentar e tem diferença de comer em exagero. Então o que nós temos que fazer quando nós precisamos nos libertar de alguma coisa? Não é só oração de libertação, tá, irmãos? Oração de libertação não significa libertar dos teus costumes, do teu dia a dia. A primeira coisa a fazer é reconhecer que você tem um problema de vício. É a primeira coisa a reconhecer. Porque quando nós não reconhecemos, nós não ficamos livres. Aí a gente diz assim, não, mas isso é uma coisinha mínima, não é vício. Cuidado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer. Não, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade de abandonar isso, seja lá o que for, seja mentira, seja o vício de cigarro ou qualquer outra coisa, mas é vício. Então, a primeira coisa, reconheça. Eu sou assim, eu tenho esse problema, eu tenho que abandonar. Ficou entendido isso, irmãos? Primeira coisa, reconhecer que você tem. Porque enquanto você estiver se enganando, você nunca vai conseguir se libertar. Então a primeira coisa é reconhecer. Preciso deixar disso porque eu tenho esse problema. Aí o próximo passo é você confessar a Deus que você tem esse problema.
É você admitir que você tem esse vício ou essa dificuldade de abandonar certas coisas, confessar a Deus e pedir perdão. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho esse problema, mas eu não consigo vencer sozinho. Então me ajuda. É isso que nós temos que fazer. Primeira coisa, reconhecer. Segunda coisa, confessar diante de Deus e pedir perdão. Aí é o começo. Se não começar dessa forma, ninguém consegue. Ah, não, mas eu largo a hora que eu quiser. Não é verdade, irmãos. Quando a gente diz assim, eu largo a hora que eu quiser, é porque nós não estamos querendo largar. Então, a primeira coisa, reconhecer. Tenho esse problema. Tenho que abandonar. E daí confessar a Deus, pedir perdão em nome de Jesus e lutar para não cometer de novo. Por quê? Porque quando nós estamos confessando para o Senhor, nós estamos admitindo que sozinho nós não vamos conseguir. Então nós estamos pedindo ajuda a Deus. Amém? Nós estamos pedindo ajuda a Deus. O outro passo que nós temos que fazer é: se algo te leva a pecar, a praticar esse vício, esse costume, essa dificuldade que você tem, abandone isso. Tire da tua vida. Por exemplo, tem pessoas viciadas em pornografia. O que uma pessoa viciada em pornografia tem que fazer? Tire a internet de dentro da sua casa. Bom, não digo que nem tire a internet, porque a internet é preciso, né? Mas não ligue computador, não ligue celular nessas coisas que vai fazer com que a pessoa seja tentada. Se possível, esconda de você mesmo. Então, uma pessoa que tem esse tipo de problema, vício em pornografia, deve evitar filmes, deve evitar contato com qualquer programa que induza a sensualidade, que induza a pornografia, que induza esse tipo de coisa. Infelizmente, hoje, né, os canais de televisão, eles só mostram isso. Eu estou completando mais ou menos, eu acho que uns 15 anos por aí, que eu não assisto mais canal TV aberta. Não assisto. Eu uso a minha televisão para pôr o YouTube, para assistir mensagem, para escutar hinos. Então a televisão está lá ligada, mas não é no canal de televisão. Nem tem televisão lá em casa assim de televisão, é só YouTube e pronto. Então, infelizmente, os programas na TV aberta, faz muitos anos que eu não assisto, mas acredito que melhorar não melhorou, só piorou. O que é que mostra? Desculpe o que eu vou falar aqui, a palavra que eu vou usar, mas só mostra a mulher de bunda de fora. É ou não é? E isso vai ajudar uma pessoa que tem um vício em pornografia a se libertar? De jeito nenhum. Quando liga lá e está assistindo, só piora. Então, depois de admitir que tem esse problema, depois de confessar a Deus, é evitar coisas que te levem a pecar. Vamos ver o que é que Jesus falou sobre isso? Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Mateus 5, 29. Diz assim, ó, Jesus falando, tá? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. O Senhor Jesus deu essa orientação.
Então, o que ele está dizendo aqui? Se os teus olhos te fazem pecar, arranca os teus olhos. Só que Jesus não está mandando no sentido literal, tá, irmãos? De você pegar e arrancar teus olhos aqui. Não, não é isso. Ele está dizendo, tirai os olhos de coisas que vão te levar a pecar. Por quê? Porque é melhor que você entre no céu só com o olho do que tendo os dois vá para o inferno. Ficou entendido isso? Mas ninguém precisa sair se prejudicando, arrancando o olho, tá, irmãos? Por favor. Jesus está dizendo, evite. Evite. Aí ele também falou da mão, né? E se a tua mão direita te faz tropeçar, ou seja, se a tua mão te faz pecar, o que você tem feito com as tuas mãos? Você tem roubado, você tem feito mal, você tem derramado sangue, você tem prejudicado alguém? Olha só, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Então corta aquilo que faz você pecar. Corta, evita, não toque naquilo que você tem ponto fraco. O inimigo sabe qual é o teu ponto fraco. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe. Então ele vai fazer coisas e pôr situações na tua frente para te fazer pecar. Por exemplo, um ladrão, vamos dizer assim, uma pessoa que tem o costume, o vício de roubar. O inimigo vai colocar um prato cheio na frente dessa pessoa. Ele vai colocar ali alguma coisa que chame atenção, que chame, né, que dê interesse naquela pessoa e que não tenha ninguém por perto. Que a pessoa diga assim, ninguém está vendo, está fácil, vou pegar. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corte e lança de ti, quer dizer, deixe de fazer. Então, não podemos ficar sem vigiar nos nossos pontos fracos. Eu não sei qual é o teu ponto fraco. Jesus sabe e o diabo também sabe. Então ele vai colocar pontos, coisas na tua vida, aonde é o teu ponto fraco. Se a pessoa tem o vício de mentir, ele vai fazer situações em que a pessoa pense assim, não, para sair dessa dificuldade eu vou ter que contar uma mentira. E aí fala de novo a mentira. Está dando de entender, irmãos? Amém? Então, olha só, evitar. Tem que diminuir, tirar por completo o acesso às coisas que levam a pessoa ao vício. As pessoas que têm problema com bebida, tem que evitar os bares, os amigos, as festas. Tem que evitar. Tem que tirar da sua vida. Não pode estar correndo risco. Mas eu consigo, eu sei me controlar. Não consegue. Não consegue. Porque a Bíblia nos diz que nós não devemos confiar no nosso próprio coração, porque o nosso coração é enganoso. Então nós não podemos, se Jesus não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque nenhum de nós é super-herói. Nós somos seres humanos pecadores. Então quando a situação vem na nossa frente, que o inimigo colocou ali um prato lindo, maravilhoso, parece que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, mas parece que ao teu redor ninguém está vendo e você se sente, tenho que fazer. É uma oportunidade que não vai voltar. Se eu perder essa oportunidade, eu vou me arrepender. Pois se arrependa depois, se for o caso. Mas não faça. Não faça. Então tem que fugir de certas coisas, tem que fugir de certos lugares, tem que fugir de certas pessoas. Pastora, mas eu tenho uns amigos que são viciados, eu vou rejeitar meus amigos? Não, você não vai rejeitar teus amigos. Você vai abençoá-los em nome de Jesus, não vai virar a cara para eles, mas não vai mais andar com eles. Não vai mais fazer o que eles fazem. Por quê? Porque senão você vai acabar caindo. Não, mas eu não, agora... Irmãos, eu falo sempre aqui para vocês, o diabo enganou os anjos, ele não vai enganar você e eu.
Um dos nomes dele é um enganador. Então essa de dizer que nós confiamos nas nossas atitudes é furada, não podemos fazer. Nós somos pecadores e vamos acabar caindo em tentação se nós nos colocarmos em lugares e em situações que vão fazer com que aquela coisa, aquele problema que nós enfrentamos, esteja ali nos tentando. Uma pessoa que está se libertando do cigarro, quando passa por perto de outra na rua que fumou, sente o cheiro do cigarro. Depois de liberto, vai sentir nojo. Mas até se libertar vai ser uma tentação. Daí vai assim, ó, sabe os desenhinhos do Pica-Pau? Que ele sente o cheiro da comida lá, ele vai assim? É a mesma coisa. A pessoa que ainda não se libertou, sente o cheiro da fumaça do cigarro, fica assim, ai, que saudade, que coisa boa. Não, evite. Depois que se libertar por completo, vai sentir nojo. Mas até se libertar, evite. Então, fuja de coisas que levam você a praticar aquele vício, aquela coisa que você tem que vencer. E não pense, irmãos, que isso aqui não é para todos nós temos alguma coisa que nós temos que vencer. Pode não ser bebida, pode não ser droga, pode não ser mentira, mas alguma coisa tem. Eu dei o exemplo do café. Não é errado tomar café, mas em excesso prejudica o corpo, então está errado. Outras pessoas comem demais, né? É uma coisa também que prejudica o corpo. Jesus falou que tem o pecado da gula. Tem o pecado da gula. Se nós precisamos só de um tanto para comer, vamos pensar assim, eu preciso desse copinho aqui, vamos fazer de conta que é um prato, né? Eu preciso desse prato aqui de comida para eu me manter sustentada o dia inteiro. Por que eu vou comer 3? Isso também se torna um vício. Porque a pessoa não tem controle. Estão me entendendo, irmãos? Então, isso são coisas que nós cristãos temos que vigiar. Porque às vezes a gente pensa, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato ninguém, eu não roubo. Então, eu não tenho vício nenhum. Cuidado, cuidado. Todos nós precisamos vencer alguma área na nossa vida. Olhe para dentro de você. Veja o que é preciso. Então, fugir dessas coisas, né? E esse fugir, né? Mesmo que você não esteja mais disposto a praticar isso, vai ter ocasiões em que você vai estar em situações de tentação. Então, fuja disso. Fuja, saia de perto, saia do ambiente, desligue se está, né, num problema aí de pornografia, seja lá o que for. Desligue computador, desligue televisão, desligue o que for preciso. Mas lute, não se entregue. E daí você diz, mas pastor, essa mensagem não é para mim. Mas você conhece alguém de repente que é assim, então você está aprendendo para falar para essa pessoa depois. Então fuja, saia de perto, né? Saia correndo. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios 6,18? 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aqui então é um outro exemplo de pecado, né? A prostituição. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo, fugir da prostituição. Fugir. Aqui no caso, o exemplo é a prostituição. Mas então fuja de qualquer tipo de pecado. Pastora, eu não me prostituo. Amém? Graças a Deus. Acredito que aqui ninguém faz isso. Mas aqui a Bíblia está falando da prostituição e nós podemos colocar, como diz ali, ó, fugir da prostituição. Nós podemos falar,
fuja da mentira, fuja do adultério, fuja do roubo, fuja da gula, fuja de qualquer outra coisa. Então fuja, saia correndo, né? E aquela história de dizer, mas eu resisto, não teste a tua força, irmão, não teste a tua força, porque a nossa força não tem poder nenhum. A força que tem poder em nós é a força de Jesus. E Ele vai nos ajudar se nós fizermos a nossa parte. Amém? Vamos ler outro versículo? Tiago 4:7. Tiago 4:7. Olha o que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus é obedecer a Deus. Vou me sujeitar à vontade de Deus. Então, se Deus diz que é errado mentir, eu vou me sujeitar a Deus e não vou mais mentir. E quando você se sujeita a Deus, você está resistindo ao diabo. Ou seja, eu vou obedecer a Deus e não quero saber de nada do diabo, não quero saber de nada do inimigo. Estou resistindo, sai da minha vida. Vou fazer de tudo para servir a Deus direitinho. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, mas resistir ao diabo. E daí o que vai acontecer? E ele, o diabo, fugirá de vós. Ele vai vir com situações para te provar, ele vai vir com situações que queiram fazer você cair. Mas se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, você vai conseguir vencer o vício, aquela dificuldade que você tem, você vai conseguir vencer. Amém? Então, se sujeite a Deus e resista ao diabo. Outro passo, então, que nós temos que ter, perseverar. O que é perseverar? É não desistir. Perseverar é não desistir. Então, significa o quê? Quando a pessoa tem um vício, tem casos, irmãos, assim, de pessoas que decidem e no mesmo momento abandonam o vício. É instantâneo. A pessoa decidiu, orou, Jesus libertou, pronto, aconteceu o milagre. Está liberto. É rápido. Mas nem todo caso é assim. Tem casos que demora, às vezes, muito tempo. Porque, às vezes, a pessoa fica brincando, né, com a situação e fica se colocando muito perto. Quem chega perto de fogo se queima, né? É verdade? Então, às vezes a pessoa demora para se libertar de algum vício, de algum problema assim, porque fica sempre se colocando na situação perigosa e acaba caindo. Então, tem pessoas que são libertas instantaneamente. Pronto, abandonei, não quero mais. Pronto, amei, falei, pronto, né? Tem gente assim. Amém, graças a Deus. Mas tem outros que demoram. Aí aquela pessoa que diz assim, não, mas eu não estou conseguindo, eu caí de novo, eu fiz a mesma coisa outra vez, o que eu tenho que fazer agora? Aí o diabo vem na mente da pessoa e diz assim, para você não tem mais jeito, não adianta você continuar lutando, para você não tem jeito, você já está condenado, Deus não te quer mais. Isso o inimigo faz. Aí o que essa pessoa tem que fazer? Aquilo que ele fez lá no começo, reconhecer que tem o problema, confessar a Deus, pedir perdão novamente e dizer, vou tentar de novo. É nunca desistir, é perseverar. Estou tentando, mas caí de novo no mesmo pecado. Tem recaídas. O que essa pessoa tem que fazer? Tentar de novo. Não desista. Não desista. Porque se desistir, aí então a coisa já desandou, né?
Aí o inimigo já venceu e pronto. Então não podemos desistir. Ai, pastor, quando eu vejo... Por exemplo, tem uma coisa aqui que eu não falei antes. Tem gente que tem problema, que tem vício de falar palavrão. Tem uma boca suja. Fala cada coisa que é assim de dar uma vergonha alheia. Mas daí, pastora, quando eu vi, eu já falei, então tente de novo, peça perdão e tente de novo. Não desista, Deus vai te ajudar, mas você tem que fazer a tua parte, que é o quê? Perseverar. Então tem que perseverar, não desistir. Vamos ler Filipenses 3, o 13 e o 14. Tem que continuar lutando, irmãos. Às vezes a pessoa está indo bem, né? Vamos dar um exemplo aqui. Tá na caminhada cristã ali, já caminhou 1 quilômetro sem pecar. Só um exemplo. Aí, de repente, lá, quando deu 1 quilômetro, pecou de novo. Ai, mas e agora? O que é que eu faço? Continue, peça perdão e continue. Não desista. Filipenses 3, 13. Eu falei errado antes? Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo estava falando. Ele disse que ele estava prosseguindo para o alvo. Deixou as coisas que ficaram para trás. Confessou, pediu perdão, Deus perdoou e já esqueceu. Se Deus esquece, nós temos que esquecer também. Então, mas daí eu não posso parar. Diz assim, e avanço para as que estão adiante. Quer dizer, eu vou continuar lutando. Eu vou continuar tentando, eu vou continuar fazendo. Eu não posso me entregar. E o que é que ele diz? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aquele que prossegue para o alvo, ou seja, que não desiste, um dia vai chegar à vitória. Um dia a pessoa vai vencer o vício. Um dia a pessoa vai vencer esse mal que incomoda tanto ela. E se por um acaso acabar a vida dessa pessoa, ou chegar o momento do arrebatamento, aí é que nós vamos receber os prêmios, tudo de bom que Deus tem para nos dar na glória. Então é não desistir. Pastora, mas quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já pequei. Lute, continue lutando, vai pedindo perdão, se erga de novo. Deus não quer que você desista. Amém? Ficou entendido isso? Amém? Então olha só. Outra coisa que você deve fazer também. Às vezes a pessoa se sente fraca, né? Diz assim, mas eu tento tanto. Uma pessoa que, vamos dar um exemplo, é muito difícil de abandonar, é vício na droga, né? E às vezes a pessoa vai tentando, chega um momento que dá um desânimo, dá um cansaço. Pronto, fiquei fraco, não aguento mais. O que tem que fazer na hora que der a fraqueza? O que tem que fazer na hora que a pessoa dizer assim, eu já tentei tanto e não consegui? A primeira coisa a fazer, ore. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, a Bíblia diz. Então, ore. Não desista de orar, leia a Bíblia, jejue, busque orientação do Espírito Santo. É só por Jesus que nós podemos vencer as dificuldades na vida. E às vezes pode ser um exemplo aqui, uma situação de algum problema que eu nem citei aqui. Mas seja o que for que incomoda você, que tira a tua paz, que faz com que você se sinta a pior das criaturas, que faz com que você se sinta assim, que você está sendo rejeitado por Deus porque você não está conseguindo vencer. Não importa o que seja, confesse a Deus,
pede perdão. E na hora da fraqueza vai orar. Tem gente que na hora da fraqueza vai tentar se divertir. É pior, fica mais fraco ainda. Estou falando espiritualmente, não fraqueza do corpo, mas espiritualmente. Então, quando você estiver fraco, não corra de Deus, corra para Deus. Amém? Não, nunca corra de Deus. Corra para perto de Deus. E o pecado nos afasta de Deus. Quando nós pecamos, a primeira coisa que nós queremos é nos esconder, assim que nem Adão e Eva fizeram lá no Éden. Nós queremos nos esconder, queremos fazer coisas assim para tentar esquecer o que nós praticamos e para não ir orar, porque estamos com vergonha. Mas é errado fazer isso. Então, a primeira coisa quando nós pecarmos é correr para pertinho de Jesus. Jesus, eu pequei. De novo. Jesus não vai dizer, mas mais uma vez agora eu não vou mais te perdoar. Ele não vai fazer isso. Se você confessar com sinceridade de coração, se arrepender, pode ser que você peque 1000 vezes durante o dia ou até mais. É só um exemplo de número aqui. Deus vai te perdoar, se você se arrepender. Então, nunca corra de Deus, corra para perto de Deus. Amém? E uma outra coisa também, meus amados, que a pessoa pode fazer para ajudar nesse processo de libertação de algum vício, é pedir ajuda. Pedir ajuda de alguém da tua confiança. Mas não conte para todo mundo. Não fale para todo mundo. Que essa pessoa que você vai falar seja realmente da tua confiança. Que você saiba que essa pessoa não vai sair contando a tua vida para a cidade inteira. Porque tem gente que você conta uma coisa hoje, amanhã de manhã está na rádio. Né? Então cuide com quem você escolhe. Mas é uma grande ajuda quando você conversa com alguém de confiança e pede ajuda em oração, pede ajuda em jejum, pede para que essa pessoa te ouça. Às vezes só falar já alivia o coração e já te dá um renovo. Então peça ajuda. Não tente sozinho, não lute sozinho, mas só uma observação, não fale para qualquer pessoa. Tem que ser alguém que você saiba, que você conheça bem, que não vai te envergonhar na frente dos outros e sair contando teu problema por aí para todo mundo. Entendido isso, irmãos? Mas peça ajuda. Primeiro a ajuda de Deus, mas a ajuda de uma pessoa, de um cristão verdadeiro. Não confie em alguém que não serve a Deus, porque a pessoa não tem o controle do Espírito Santo, ele vai soltar a língua ali na esquina. Então, converse com pessoas que você saiba que são homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que tenha bom exemplo. Não conte a tua vida para qualquer um. Mas se precisar, peça ajuda de alguém da tua confiança. Por quê? Porque já falei antes, ninguém é super-herói. Todos nós precisamos uns dos outros, né? Nós precisamos uns dos outros para nos ajudar, para nos amparar. A palavra do Senhor diz, né, que nós devemos nos suportar uns aos outros. Esse suportar não é dizer assim, eu vou ter que suportar aquela pessoa, mas não gosto dela. Não é isso. Suportar aqui é dar suporte, é dar ajuda, é oferecer o braço, o ombro para a pessoa chorar se for preciso. É sustentar, é ajudar. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, peça ajuda para alguém de confiança, se for preciso. Se não, vença é você e Deus mesmo, e amém, e amém. Mas se você estiver muito angustiado, nervoso, precisando de uma conversa, peça para alguém que você saiba que tenha controle na língua, né? Porque nem todo mundo tem. E aí, então, ore. É o que a gente pode falar. Ore. Dê um passo por vez. Admita que você é pecador, que nós somos pecadores, todos nós temos pecado. Mas reconheça também que você não está sozinho. Ninguém me ajuda. Jesus te ajuda.
Se você não tem ninguém da tua confiança, não se desespere. Jesus é a pessoa mais confiável que existe. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Amém? Então não desista e não se sinta desamparado, porque o Senhor está juntinho de você. Ele não nos abandona. E nós precisamos de Jesus. Então, creia que Deus pode te libertar. Creia. Primeira coisa, né? Reconhecer que você é pecador, que você tem um vício, que você tem um pecado, que você não está conseguindo vencer. Confesse a Deus, peça perdão, lute contra isso. Se afaste de coisas que vão te levar a praticar isso de novo. Se afaste de pessoas que vão te fazer pecar. E creia em Deus. Agora, esse crer em Deus aqui, irmãos, é uma coisa que nós temos que entender melhor um pouco. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu creio em Deus. Eu creio que Deus existe, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo. Não, mas esse saber que Deus existe não é suficiente. Crer é depositar toda a sua confiança em Deus. É não deixar nenhum pedacinho do coração com dúvida. É crer, é ter fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então eu tenho fé que Deus vai me ajudar, eu não vou duvidar. Porque aquele que duvida, a palavra de Deus diz que ele é semelhante à onda do mar. Vamos ler? Tiago 1, 5 e 6. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Aquela pessoa que diz assim, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é poderoso, mas a pessoa não tem intimidade com Deus, ela não crê o suficiente que Deus vai ajudar ela naquela dificuldade. Então ela diz assim, vamos ver se Deus vai me ajudar. Aí Deus não vai ajudar mesmo. Aí já não vai, antes de começar a lutar já está derrotado. Mas aquele que diz, eu creio em Deus e sei que Ele tem poder para me libertar. E eu vou crer, vou lutar, vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. O impossível, irmãos, Deus faz por nós. O possível, nós temos que fazer. Amém? Então, olha só, não duvide. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Por quê? Vai e vem. Vai e vem. Né? Uma hora está uma onda lá bem alta, daqui a pouco chega na praia já se desfaz. Assim é a pessoa que não tem confiança em Deus, que não crê. Então não duvide, creia, não duvide. Pastora, mas meu problema é tão sério, minha dificuldade é tão grande que eu tenho até vergonha de contar qual é meu pecado. Não precisa contar para ninguém, se você não quiser, conte só para Deus. Mas creia que Ele vai te ajudar e não vai te abandonar. Amém? Então não duvide, senão já é oração perdida. Se você faz uma oração e diz assim, mas eu não sei, será que Deus vai querer me ajudar? Aí já nem ore porque não adianta. Mas se você orar e falar, eu creio em Deus, eu sei que Ele vai me ajudar, Ele vai ajudar. Deus não nos desampara. Amém? Ficou entendido isso, meus amados? Então lembre disso, vício não é só roubar, matar, fumar, beber, não é só isso, é qualquer coisa na nossa vida que nós não estejamos vencendo. Pode ser até a comida, como eu dei o exemplo. Pode ser qualquer coisa, é um vício. Admita que você é assim, confessa a Deus, peça perdão, faça a tua parte, que é lutar para não praticar mais, e Deus vai te dar vitória sobre essa situação. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?